Graça e paz, amados. Que responsabilidade estar aqui nessa noite. Depois de tudo que nós temos vivido esses dias, depois da palavra do pastor Eduardo, meu Deus. Pastor Grendene, pastor Eduardo seguiu aquilo que o pastor Grendene já tinha entregado sobre dar passos, sobre não se prostrar diante da circunstância, mas se prostrar diante do Senhor. E hoje o Senhor vai continuar nos ensinando, nos sustentando e nos fortalecendo para esse ano lindo que nós começamos. Amém? Feche seus olhos aonde você está. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada por mais essa noite. Obrigada porque o Senhor nos sustentou até aqui. Senhor, não é mérito nosso estar aqui. Não é bondade nossa estar aqui. Não é pelas nossas forças que nós estamos aqui. Mas é porque até aqui nos guardou o Senhor. E nós somos gratos ao Senhor pelas suas mãos estendidas sobre nós. Pai, eu oro para que nessa noite, em nome de Jesus, os ouvidos dos seus estejam completamente ligados ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, eu repreendo, Senhor Jesus, toda voz que não provém de Ti, em nome de Jesus. E declaro, Senhor Jesus, que a Sua voz será ouvida nessa noite, Pai. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, o Senhor fale através da minha vida e que eu tenha discernimento para falar apenas aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, mas é essa mídia de milhões, hein? Resista, não é o fim. Eu quero estudar com vocês nessa noite um pouco sobre a vida de dois homens de Deus, José e Noé. José, um homem sonhador, um menino sonhador. Ele tem alguns sonhos, e talvez você já conheça essa história, em que figuradamente ele vê os seus irmãos, a sua família se dobrando diante dele. Ele tem dois sonhos e todos os seus irmãos, o seu pai tem esse entendimento que a família se dobraria diante dele um dia, que ele governaria a família. Mas era um sonho um pouco improvável, porque José, ele sequer era o primogênito. Era comum que a primogenitura era dada para o filho primogênito, e o filho primogênito era Rúben, não era José. E de outra forma, esse ato de se curvar era para os escravos, para com seus senhores. Então os seus irmãos ouvem esses sonhos e não digerem aquilo e pensam, não, isso não vai acontecer. Um dia, Jacó fala para José, José, vai encontrar os seus irmãos no campo. E quando José vai encontrar os seus irmãos, eles não estavam aonde deveriam estar, mas eles estavam em outra terra. E José vai até essa outra terra, e quando os seus irmãos vê o sonhador se aproximando, os seus irmãos começam a combinar entre si, vamos matar o sonhador. E aí, o Senhor fala, no meu sonhador ninguém toca. No meu sonhador ninguém toca. Ninguém mata quem eu levantei para governar. Ninguém mata quem eu coloquei sonhos para viver. Ninguém mata quem vai viver aquilo que eu escrevi para que viva. E ali naquela discussão entre eles, um dos irmãos que não queria que José fosse morto, convence os demais a não matá-lo. Mas por que matar José? Os irmãos queriam matar José porque eles tinham dores emocionais, porque eles tinham problemas não resolvidos, porque eles tinham emoções não resolvidas. Como assim? Eles tinham medo. Eles tinham medo que José pudesse os governar. E eles não souberam lidar com o medo deles.
eles eram inseguros, sim, inseguros. Eles não sabiam quem eles eram, eles não tinham clareza da identidade deles, e por isso eles tinham medo de quem José poderia ser. Porém, quem sabe quem é, quem sabe para que o Senhor o fez, para quem sabe para que veio nessa terra, para quem sabe filho de quem é e para que foi chamado, não se incomoda com aquilo que o outro vai ser e não quer ser nada além daquilo que Deus falou que você vai ser. Mas aqueles meninos, aqueles homens, eles tinham insegurança, medo, tinham dores, e eles não conseguiram resolver cada um as suas dores. Quem é inseguro, ele acha que ele tem que matar o outro para que ele prospere, matar os sonhos do outro para que os sonhos dele dê certo. Ele acha que tem que destruir muitas vezes verbalmente aquilo que o outro está construindo para que ele se sinta bem, para que ele se sinta afirmado e para que ele ache que vai subir em um lugar que ele deseja subir e se posicionar. Mas deixa eu te falar uma coisa: o sucesso do seu irmão não atrasa o seu. Pelo contrário, o sucesso do seu irmão acompanha o seu. Porque Deus, Ele é um Deus pessoal, mas Ele é um Deus coletivo. Ele é o Deus do filho, mas Ele é o Deus da noiva. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas dores. Porque se nós não aprendermos a lidar com as nossas dores, o dia que nós estivermos no fundo de um poço, nós vamos desejar que o mundo caia no poço também. Se nós não aprendermos a lidar com as nossas dores, o dia que nós estivermos amargurados, nós iremos amargurar outras pessoas. Se nós não aprendermos a lidar com as nossas dores, com as nossas marcas, com as nossas feridas, se nós não aprendermos a encontrar em Cristo o caminho da cura, nós iremos ferir outras pessoas porque nós estamos feridos. Sem entender que o poço não é o fim. Você precisa entender que o poço não é o fim. O poço é só uma escola que te ensina a governar. E eu quero compartilhar com vocês, estudar com vocês e aprender com vocês sobre as 3 dores do poço. Sobre as 3 dores que nós precisamos vencer, que José certamente enfrentou, ou que nós enfrentaríamos se estivéssemos no poço. José, então, jogado no poço pelos seus irmãos, certamente ele enfrenta a dor da traição. A Bíblia nos mostra inúmeros conflitos familiares. Quem já viu um conflito familiar na Bíblia? Entre irmãos, entre pais. A Bíblia lá no início começa com um conflito entre Caim e Abel. Nós vemos tantos conflitos familiares na Bíblia quanto nós temos hoje. E a traição, ela não acontece com alguém que não é importante para você ou com alguém que você não conhece. Ela acontece com as pessoas próximas, com as pessoas que você ama. E de repente José, ele talvez poderia imaginar muitas coisas dos irmãos dele, porque ele já tinha visto os irmãos dele errando algumas vezes. Tanto que a Bíblia fala que José contava a má conduta dos seus irmãos para o seu pai. Então José já tinha visto alguns maus comportamentos nos seus irmãos, mas talvez José nunca imaginava que eles tentariam matá-lo. E agora José está dentro do poço com essa convicção de que os seus irmãos tentaram tirar a sua vida. E Romanos 3:23 vai nos trazer uma constatação. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Quem pecou? Todos. Então não tem, nessa classificação aqui, não tem ninguém que é melhor do que o outro.
Então não tem um irmão que é melhor do que o outro, não tem um amigo que é melhor do que o outro, não tem ninguém que é melhor que o outro antes de Cristo. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente cria expectativa muitas vezes que as pessoas que nós mais amamos não irá nos trair, porque a gente olha para a pessoa e a gente coloca nessa pessoa uma expectativa idólatra de entender que essa pessoa é pura demais, santa demais ou nos ama demais a ponto de não errar. Só que isso não é verdade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Efésios 2:3 vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da. Então quer dizer que antes de Cristo ninguém é filho de Deus? Como os outros também. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e se antes nós andávamos no desejo da carne, dos nossos pensamentos, e éramos filhos da ira, qual é a única coisa boa que há em nós? Qual é a única coisa boa que há em nós? É Jesus. A única coisa boa que há em nós é o Deus que nós escolhemos servir. É o Deus que nós escolhemos viver para Ele e por Ele. É o Deus que nós escolhemos entregar o controle da nossa vida para Ele. E quando a gente escolhe entregar o controle, então nós não somos mais donos e a gente precisa de fato deixar que Ele governe. Então a traição, ela não é algo que nunca vai acontecer na sua vida. Você vai precisar aprender a lidar com a traição se você deseja estar em lugares de governo. Se você deseja governar pessoas, se você deseja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, se você deseja ser um homem ou uma mulher que influencia pessoas, que ensina pessoas, que governa pessoas, que dirige pessoas, que abençoa pessoas, você precisa aprender a lidar com a dor da traição. Quem aprende a lidar com a dor da traição, amadurece. E nós entendemos que alguns níveis de bênçãos, alguns níveis de provisão, alguns níveis de milagres só prova quem é maduro. Paulo diz assim: vocês, pelo tempo que vocês têm de fé, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas vocês ainda estão precisando de leite, porque vocês são crianças e imaturos. Então existem níveis de alimento, existem níveis de abundância que só quem é maduro vai provar. E eu estou aqui para te dizer: a traição não é o fim. A traição é uma parte do processo que te empurra para o governo. Não fique sentado chorando as mágoas porque um dia, em algum momento, em alguma altura da sua vida, você foi traído. Olhe para isso como a oportunidade de Deus de aprender a governar. E José, ali no poço, ele aprende a lidar com a dor da traição. E o Senhor, Ele dá livre-arbítrio para o traidor. O Senhor dá livre-arbítrio para o traidor. Mas uma traição nunca pega Deus de surpresa. E se você foi traído, eu preciso dizer algo para você. Se você foi traído, mas escolheu viver a vida de Deus, essa traição vai cooperar para o seu bem. Essa traição não pegou Deus de surpresa e Ele vai usá-la para que você prospere nos caminhos dEle. Resista à traição, ela não é o fim. Ela é o começo de um processo de aprendizado para coisas grandes. E aí, a segunda dor que José teve que lidar
foi a dor do abandono. O abandono de quem deveria cuidar, o abandono de quem deveria estar junto. José tinha muitos irmãos. José tinha irmãos que eram irmãos da sua mesma mãe. José tinha irmãos que o amavam. Benjamim, Rúben, que era mais maduro. Mas nenhum deles ficou. José ficou sozinho. Ele sentiu a dor da solidão, ele sentiu a dor do abandono. Talvez você já tenha passado por muitas situações em que você se sentiu sozinho. Eu já passei por situações em que eu me senti sozinha. Mas não sozinha porque eu achava que não podia contar com ninguém. Mas sozinha porque eu entendia que eu não poderia contar com ninguém, porque era um tempo do Senhor me ensinar. E aí a gente fala assim: Senhor, eu me sinto só, mas eu sei que esse tempo é um tempo que o Senhor quer falar comigo. José fica sozinho, José fica sem ninguém. E quando nós paramos para pensar na solidão, a solidão, ela é o melhor lugar, ela é a melhor geografia para que a gente aprenda a depender de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós temos muitos recursos, nós temos recursos financeiros, nós temos recursos de pessoas, nós temos recursos de amigos, nós temos recursos de conselhos, nós temos recursos de muitos tipos de recursos. Muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa nos recursos. Nós colocamos a expectativa em uma pessoa que pode nos auxiliar, em uma pessoa que pode nos indicar, em uma pessoa que pode nos promover. Nós colocamos a nossa expectativa que esses recursos podem nos conduzir no lugar que nós queremos chegar. E muitas vezes os recursos se tornam uma idolatria que tira Deus do trono. Atrás de cada recurso tem uma pessoa. Atrás de recursos existem pessoas. E muitas vezes Deus afasta as pessoas. Deus distancia as pessoas, não é porque as pessoas são más ou são ruins, é porque chegou um momento em que o Senhor quer te ensinar que em lugar de governo só permanece quem depende completamente do Senhor. E eu não estou falando de governo como política, mas eu estou falando de governo no mundo espiritual, aonde o Senhor te posicionou já nas regiões celestiais, aonde o Senhor já te posicionou para caminhar, aonde o Senhor já te posicionou para viver, na sua casa, aonde o Senhor te posicionou para ser o sacerdote, na sua família, onde o Senhor te posicionou para ser uma mulher que edifica, no seu trabalho, onde o Senhor te posicionou para ser uma pessoa que reflete a glória de Deus, lugares de governo que o Senhor nos coloca, nós precisamos entender que nós dependemos dEle, porque os recursos, eles se esvaem, os recursos são transitórios, as pessoas são transitórias. Eu não estou falando de recursos financeiros apenas, eu estou falando de todos os recursos que nos salvam. Só que há uma incoerência nessa fala, porque a única pessoa que nos salva se chama Jesus, o Rei dos Reis. E a solidão, o se sentir abandonado, nos leva para um lugar aonde nós não vemos recursos, aonde nós nos vemos completamente só, aonde a nossa única saída é falar: Deus, tenha misericórdia de mim. Aonde a nossa única saída é falar: Senhor, eu só tenho o Senhor. Aonde a nossa única saída é falar: Pai, me sustenta, Pai, me ajuda, porque não tem mais ninguém ali para te ajudar. Mas não é maldade de Deus, é a bondade dele fazendo você entender que para governar você precisa depender dele. O poço te ensina a lidar com a solidão. Resista. A solidão não é o fim. Ela é uma pequena parte do processo de amadurecimento. E a próxima dor
do poço é a dor da desesperança. Conhecendo a história de José, talvez eu tenha coragem de dizer que ele não se desesperou estando no poço. Mas muitas vezes nós desesperamos. Não desesperamos no sentido muitas vezes de deixar que as pessoas percebam que nós estamos em desespero. Mas desesperança no sentido de olhar e não ver para onde ir. Quem já esteve em uma situação de pensar, eu não tenho mais esperança, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais para onde ir, eu não sei mais aonde encontrar resposta. O poço, ele é o melhor lugar para exercitar a sua fé, porque a Bíblia diz assim: a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. No poço não tem luz. No poço, a Bíblia diz que era um poço fundo e seco. Não tem água, não tem alimento, não tem luz que te mostra um caminho. Mas no poço, o Senhor te ensina a crer. O Senhor te ensina a olhar para o nada e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo. Olhar para o nada e falar: Senhor, eu sei que o meu Redentor tudo pode e Ele me socorrerá. Olhar para o nada e falar: Senhor, eu sei que não estou sozinha, porque o Senhor habita dentro de mim. Senhor, eu sei que eu não vou morrer, porque o Senhor disse que eu viveria. O poço te ensina a exercitar de fato a sua fé. Se nós vemos algo, nós não precisamos de fé. Mas é quando nós não vemos nada que a nossa fé é exercitada, é despertada e é acrescentada no Senhor. Romanos 8:24, abre para nós. Preste atenção nesse texto. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, no nosso medo, na nossa dor, na nossa traição, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, quando nós estamos no poço. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, quando nós estamos no poço, que a nossa dor é tamanha que a gente não consegue nem orar, a gente só geme, o Espírito, ele ora por nós. E a Bíblia termina dizendo: somos mais que vencedores quando ele ora por nós. O verso 28 diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então a traição vai cooperar para o seu bem, o poço vai cooperar para o seu bem, a solidão vai cooperar para o seu bem, as dores irão cooperar para o seu bem. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Hino da vitória, Deus é por nós. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Quem somos nós na fila do pão? Somos filhos, ao qual o nosso irmão está intercedendo junto ao Pai por nós. Imagina, Jesus lá no céu falando: Pai, cuida do Ney, protege o Ney. Pai, o Ney saiu de Goiânia agora, guarda ele. Pai, guarda o Rafael, sustenta o Rafael. Pai, olha lá, o Rafael vai atravessar a rua, ele não está prestando atenção. Pai, por favor, protege o Rafael. Gente, não é qualquer intercessão. Vocês entendem isso? A intercessão de Jesus por você junto ao próprio Deus. Jesus está intercedendo por vocês. Não temam, não é o fim. 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escuta isso, Satanás. Não irá. Não é o fim, porque o Senhor te separou. É parte do processo. Os midianitas compram José. Os irmãos tiram José do poço e vendem para os midianitas como escravo. A expectativa: ele será escravo para sempre. A realidade: estamos te colocando na sua geografia de governo. A expectativa: vamos te matar. A realidade: estamos sendo usados por Deus para te promover. O que o mundo fala não é o que Deus faz. E o homem não tem o poder de desviar a rota de Deus. Gênesis 6, 9. Aqui entra Noé. Esse é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Tenta a King James, por favor. Coloco. Gênesis 6, 9. Próximo versículo.
Próximo. Tá diferente? Bom, enfim, eu vou ler aqui então. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. A Bíblia é clara, a única pessoa íntegra. A única pessoa íntegra. E Deus fala com essa única pessoa íntegra para construir uma arca. Noé, ele não era construtor. Noé, ele não era engenheiro. Mas o Senhor dá uma ordem, ele fala, constrói uma arca. E muitas vezes nós recebemos ordens do Senhor que a gente não entende porque é completamente fora do nosso contexto. Muitas vezes o Senhor fala, estou te plantando em uma igreja preta, e você fala, Senhor, mas uma igreja preta, que coisa estranha. Muitas vezes o Senhor te manda dar coisas, entregar coisas que você nunca entregou. Muitas vezes o Senhor te manda dar um abraço em alguém e você nem gosta muito de abraçar. Muitas vezes o Senhor te manda parar e mudar a rota da sua casa e passar por um outro caminho e você não entende nada. E muitas vezes, diante de uma ordem daquilo que nós não entendemos, nós negligenciamos e não obedecemos. E Gênesis 6:22, a Bíblia diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus ordenara. Diga exatamente. Como Deus ordenara. Nós não temos que entender, mas nós precisamos fazer exatamente como Deus ordenou. O Senhor não nos chamou para entender todas as coisas. Isso é o governo dele. E isso foi o defeito de Eva. Porque Satanás fala, come do fruto que você vai entender tudo. Você vai conhecer o bem e o mal. Só que o Senhor não nos chamou para conhecer tudo. Toda a ciência está sobre ele. Nós não precisamos entender, mas nós precisamos fazer exatamente como Deus ordenou. E a Bíblia diz que Noé faz exatamente. Sem conhecer, sem entender, sem ter habilidades com construção. Mas o Senhor, ele é provedor e tudo que Noé precisava fazer, ele ensina exatamente como ter que ser feito. Gênesis 7:1, avançando na história de Noé, o Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas da terra, apenas você é justo. Tem uma incoerência aqui. A Bíblia diz assim: entre na arca com toda a sua. Entre na arca com toda a sua. Com toda a sua família. Pois vejo que de todas as pessoas da terra, apenas você é justo. Apenas você é justo. Apenas você é justo. Apenas você é justo. Mas quando apenas você é justo, o Senhor salva toda a sua casa. Precisa que se levante um justo, para que toda a sua família seja salva. José foi um justo que salvou toda a sua família da fome. O Senhor precisa de um justo, um homem curado, um homem que não paralise nas suas dores, um homem que queira aprender a governar com o Senhor, um homem que não queira ferir outras pessoas com as suas feridas, para que toda uma família seja salva. Um justo. Um justo. E sabe a palavra que Noé recebeu, e aqui eu termino, Gênesis 7:4, diz assim: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Olha esse texto. Quando a gente olha para a história de Noé,
a gente vê o final da história. A gente vê Noé descendo da arca com muitos animais. A gente vê Noé descendo da arca com uma terra inteira para ele. A gente vê Noé agora, que antes tinha um lote, agora tendo a terra toda para governar. E aí a gente olha e fala, uau, como é lindo o que Deus faz. Só que Noé, olha essa palavra, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, choverá 40 dias, 40 noites, até que eu tenha matado todos os seres vivos que eu criei. Volta sem ver o resultado, esquece o resultado alguns segundos. Pensa um homem justo recebendo essa palavra. Por 40 dias, você vai ficar fechado nessa arca e eu vou matar toda a terra. Dor, tristeza, destruição, desespero, impotência, incapacidade. 40 dias e 40 noites vendo pessoas morrerem. Homens, mulheres, crianças. Nós não paramos para pensar o tamanho do conflito que Noé poderia ter vivido e talvez tenha vivido. Mas se ele viveu um conflito, ainda assim, ele estava preparado para governar naquele tempo. E o Senhor está te preparando para governar nesse tempo. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente olha para esse texto de Noé, a gente pensa, meu Deus, que desespero. Mas antes de analisar esse texto com cuidado, a gente já tinha pensado como foi lindo a aliança. Como foi lindo o que Noé recebeu depois que passou esse tempo. Você ainda não viu o que Deus vai fazer, mas Ele já viu. O que você está vendo são as dores. O que você está vendo é a traição. O que você está vendo é a solidão. O que você está vendo é o abandono. O que você está vendo são os conflitos familiares. O que você está vendo são as dificuldades. O que você está vendo é você remando sozinha. Talvez você vindo sozinho para a igreja quando ninguém mais quer vir. Talvez você orando sozinho quando ninguém mais na sua casa quer orar. Talvez você pagando um preço, jejuando. Talvez você fazendo uma série de coisas, se sentindo cansado e falando, Senhor, eu não sei se eu aguento mais, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor já viu depois do dilúvio. O Senhor já viu depois do poço. O Senhor já viu depois da prisão. O Senhor já viu depois da tempestade. E o Senhor está fazendo uma coisa nova sobre a sua vida. Resista, não é o fim, é só uma parte do processo de governo, é só uma parte do processo daquilo que o Senhor está te preparando para viver. Coloque-se de pé que eu quero orar por você. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão em processos difíceis. Eu queria que a igreja fechasse os seus olhos, porque agora nós vamos orar por sustento. Agora nós vamos orar por força. Agora nós vamos orar para que o Senhor coloque os olhos dessas pessoas depois do dilúvio, depois do poço, depois da prisão. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você está vivendo um processo complicado, se você está vivendo um processo de desesperança, se você está vivendo um processo de dor, um processo de solidão, um processo de não conseguir ver aquilo que pode te ajudar, um processo de não conseguir ver saída, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que você venha aqui na frente, não porque esse ato vai te curar, mas eu quero que você venha aqui na frente, entendendo e confessando a sua dependência no Deus do processo. Eu quero que você venha aqui na frente dizendo assim: eu cheguei em um ponto, Deus, que eu entendo que eu dependo do Senhor, que eu entendo que os recursos são maravilhosos, mas que só o Senhor pode me salvar. Porque eu entendo que eu tenho realmente boas ideias, mas que se o Senhor não fizer os planos, nada será bom o suficiente. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha, porque você vai estar se prostrando diante do Deus que te sustenta.
Ninguém é tão grande como quando está de joelhos. Ninguém é tão grande como quando se dobra diante da presença de Deus. Ninguém é tão grande como quando confessa a sua dependência no Pai. E agora nós vamos confessar que nós entendemos que é só Ele, que é só Ele, que é só Ele que vai nos sustentar nesse processo. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. Se você pensou que era o fim, Deus me trouxe aqui para te dizer: não é o fim, não é um fim. É uma parte do processo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Só é jogado no poço quem precisa aprender a governar. Só é jogado no poço quem precisa caminhar em direção ao seu destino. Nenhum dos irmãos de José foram propostos como ele. Mas um dia, eles precisaram se dobrar diante do Deus do sonhador. Eles precisaram reconhecer que quando Deus dá um sonho, Ele faz se cumprir. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, pelos seus filhos. Eu oro pelos seus filhos e suas filhas que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor sustente os seus. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor console cada um deles. Eu oro, Senhor Jesus, para que eles entendam que não é o fim. Para que os seus filhos entendam que é só uma parte do processo. Não é o fim, é só uma parte do processo. Não acabou, não terminou. Não terminou. O Senhor te trouxe aqui para você entender que Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar. Ele quer te treinar. O Senhor quer te curar. Só pessoas treinadas governam com excelência.